A deputada bolsonarista Amália Barros infelizmente perdeu a sua vida no último final de semana de modo muito precoce e jovem, ela não tinha nem 40 anos. E horas antes de Amália Barros falecer, Michele fez um discurso em um evento do PL Mulher falando em operar o milagre. Esse discurso de Michele, na minha opinião, não deve ser levado como um discurso inocente, porque Michele muito possivelmente faria uso desse discurso politicamente no futuro, porque Michele não faz distinção entre política e religião. E eu sinceramente já estou cansado desse cristianismo de palco, de Michele, de Lucinho, de Silas Malafaia e de tantos outros. E esse assunto precisa ser discutido, porque a rejeição de Michele é algo importante para 26. Mas qual a sua opinião sobre esse cristianismo de palco? E Michele Bolsonaro usaria o milagre que poderia acontecer com a Amália Barros politicamente? Você acha que Michele tem chances para 2026? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Michele Bolsonaro fez um discurso horas antes da deputada Amália Barros falecer. A deputada Amália Barros, ela era uma deputada do PL Mulher, fazia parte ali do grupo de Michele Bolsonaro, era aquela deputada que não tinha o olho. Ela estava com um problema. Tá alucinado aqui a minha lâmpada. Ela tinha um problema no pâncreas, descobriu alguns nódulos, passou por diversas cirurgias ao longo de praticamente ali 15 dias, porque na hora que ela foi retirar os nódulos do pâncreas, ou ali da região pancreática, houve uma complicação, uma intercorrência, um sangramento no fígado e depois de várias cirurgias, infelizmente, a Amália Barros acabou padecendo, perdendo sua vida com menos de 40 anos, 39 anos. É uma idade ainda muito jovem, a deputada nova. E é claro que isso acaba fazendo reflexões e nos deixando bastante pensativos. Só que Michele, horas antes do ocorrido, do falecimento de Amália Barros, fez um discurso no PL Mulher falando que Deus estava no comando e iria acontecer um milagre para salvar a Amália Barros, que estava lutando pela vida. Um discurso sempre muito vago, sem sentido, com tons pastorais apostólicos. Algo que é muito interessante para Michele Bolsonaro e eu não vejo esse discurso de Michele, e é por isso que nós temos que discuti-lo, como sendo apenas um discurso inocente de alguém que quer o bem de um próximo. Porque Michele fez esse discurso no evento do PL Mulher. E vocês sabem, como nós já estamos falando também há muito tempo aqui no canal, que Michele não faz distinção entre política e religião. Michele não faz religião, não faz política com a religião. Diferentemente do Silas Malafaia. Ou, melhor, do Marco Feliciano. Marco Feliciano usa a religião para fazer política. Michele não. Porque para Michele tudo é uma coisa só. O discurso de Michele é um discurso político e religioso. É a mesma coisa. Ela faz os seus discursos como se fossem verdadeiras pregações. Nos eventos de Bolsonaro, tanto em Copacabana quanto em São Paulo, Michele fez uma pregação. Por isso que é importante nós avaliarmos o discurso de Michele, porque na minha opinião não houve nada de inocente. Se Amália Barros se salvasse na cirurgia e depois de algumas semanas voltasse e ficasse tudo bem, muito possivelmente Michele adotaria o discurso de salvadora da pátria. O discurso de salvadora, redentora, aquela que intercedeu e por isso houve o milagre que salvou a vida de Amália Barros. Porque Michele é a principal herdeira de Bolsonaro. Ela é a grande herdeira do bolsonarismo. Ela é a apóstola do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo, assim como os movimentos de extrema direita no mundo, estão ficando cada vez mais religiosos. Bolsonaro não consegue fazer o discurso religioso que Michele faz. Isso é importante. Até nos Estados Unidos, Donald Trump em seus comícios tem adotado um tom cada vez mais apostólico. Eles são soldados, heróis imperfeitos como no Antigo Testamento, como Jonas ou o próprio Davi. E nós temos que discutir esse assunto, porque saiu dados de uma pesquisa feita pela Quest que mostrava a rejeição de Lula, Bolsonaro, Fernando Haddad e Michele Bolsonaro. Todos eles, todos empatados dentro da margem de erro. Michele tem 49, Lula tem 49, tem 50, Haddad tem 50 e Bolsonaro tem um pouquinho mais que todos os outros. Mas na margem de erro, todos eles estão empatados em rejeição. O que isso quer dizer para 2026? Absolutamente nada. Muita gente tem falado, quer comentar política, pesquisa de intenção, pesquisa de aprovação e eles não entendem nada. Vários comentaristas políticos que nunca fizeram um TCC querem interpretar política, ou melhor, querem interpretar pesquisa
Por favor, análises pífias. O que essa pesquisa de fato mostra? Que nós temos um país polarizado. Não há uma distinção na rejeição dos dois principais expoentes dos movimentos, tanto Lula quanto Bolsonaro, e dos seus dois principais herdeiros, Michele do lado de Bolsonaro e Fernanda Haddad do lado de Lula. O jogo para 2026 não pode ser interpretado pelas pesquisas de agora, porque existe um outro fator muito importante, que é a idade de Lula. Em 2026, Lula vai ter mais de 80 anos. A saúde de Lula é um ponto que vai ser discutido até lá. Isso vai acabar afetando a percepção da população diante de Lula. Então não tem como fazer qualquer tipo de parâmetro ou de padrão ou de paralelo, qualquer coisa que seja de 2024 com as pesquisas de 24 para as pesquisas de 2026. O que é mostrado hoje? Que o país está polarizado e por isso a aprovação de Lula é a mesma dentro da margem de erro ali, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, da sua rejeição. Ponto. Isso precisa ser completamente entendido. E Michele entra no jogo. Por quê? Porque Michele é a herdeira de Bolsonaro. E ela vai ficar fazendo esse cristianismo de palco sórdido que eu particularmente detesto. Eles adoram, né, transformar. Muitos desses pastores charlatões gostam de transformar a cerimônia num verdadeiro show. Muitas vezes num freak show, como Michele fez com a própria Amália Barros, que retirou o seu olho a pedido de Michele Bolsonaro. É uma forma de quebrar o tédio da vida, né? Porque as pessoas trabalham muito, trabalham além das suas jornadas. Não é mais como antigamente que o trabalho terminava e você ia para casa. Não, agora as pessoas trabalham 24 horas por dia, completamente conectadas a todo momento. Então, ir a um culto e ver aquele show é uma forma de você quebrar, né, o próprio tédio da vida, mas ficar falando a respeito de nós vamos operar aqui um milagre, isso é uma canalice imensa de pessoas que usam das próprias escrituras de forma desrespeitosa, porque o milagre não é o espetáculo, isso está na Bíblia. Jesus fala, o milagre mais difícil não é fazer o paralítico andar, como ele fez logo na sequência, mas fazer com que as pessoas perdoem. O verdadeiro milagre é o perdão. É muito mais difícil perdoar do que fazer um paralítico andar. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele faz o paralítico andar. Por quê? Porque o perdão é muito mais difícil. Mas esses cristãos, esses pastores desse misticismo cristão, de fato enchem o saco. Como aquela moça integrante da Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja de Michele e de Damares, falando que ela teve uma revelação. Deus falou com ela para eu comprar uma bota de piton. Vou pisar na cabeça de Satanás da cobra com a minha bota de couro de piton. E depois ela estragou, eu fui para o Texas e aí Deus falou para mim para eu comprar uma bota de cowboy. Faça-me o favor. Primeiro que Deus não é brega desse jeito. E aquele outro pastor que queria beijava a filha na boca, o pastor Lucinho, aí depois minha filha fala assim, ai não foi nada disso, foi descontextualizado, o Ministério Público foi atrás dele. Esse mesmo pastor Lucinho que simulou que estava cheirando, né, a Bíblia. E o Silas Malafaia fazendo uma explicação de como tirar dinheiro, tirar dízimo de fiel. Todas essas pessoas, falsos profetas, aquilo que está na Bíblia, e que o inferno seja muito leve para essas pessoas, para Michele, para Damares, que né, aquelas histórias do Jesus e todas as mentiras que ela contou, para Lucinho, para a menina da bota de piton, para Silas Malafaia. Todos eles. Michele, que participa desse freak show também, porque como nós falamos, e todo mundo viu e ficou escandalizado, Michele com a própria Amália Barros, que teve um problema de saúde, teve toxoplasmose, depois passou por várias cirurgias e acabou perdendo o olho. Michele fez a Amália Barros retirar o seu olho, a sua prótese, na frente de todo mundo. E não contente, ela chegou e falou assim, não, tire, eu acho você tão bonita sem o olho, né? A deputada ficava com o olho fechado, né? E era fundo, era uma coisa meio... Coitada, né? Ela usava a prótese justamente para esconder aquilo, para parecer que... para não atrair as atenções. Mas Michele não se importava com isso, porque se a Amália Barros, ela se sentia confortável com a condição, ela não precisaria usar a prótese. Mas Michele, na frente de todo mundo, pediu para ela tirar, a Amália tirou, Michele pegou a prótese e colocou dentro do bolso. Um constrangimento imenso, uma polêmica, um show bizarro, um espetáculo dantesco, parecido com aquilo que acontecia nos anos 30, vem aqui ver a mulher barbada, vem aqui ver essa aberração, que eram pessoas que tinham algum tipo de deficiência e eram exibidas no circo. O que Michele fez foi uma tremenda de uma maldade.
Foi bizarro, foi maldoso, foi cruel. Amália, que era amiga de Michele, que Michele dizia orar, que infelizmente perdeu a sua vida. Talvez o objetivo seja justamente esse, o plano seja esse: expor a maldade dessas pessoas. A maldade de Michele, de Lucinho, de Malafaia, da moça da bota de piton, de todos eles.